E aí galerinha, eu sou Osmar e está começando mais um História do Brasil. E vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o período colonial. Esta é a nossa aula número 5. E hoje nós vamos falar sobre a escravização dos negros, a escravidão, desde o início lá na África no século XV até o fim da escravidão no século XIX. Vamos começar falando das origens. A escravidão entre os africanos já existia antes da chegada dos portugueses, e a guerra era a principal fonte de cativos. Pessoal, para quem não sabe, cativos são os indivíduos que perderam a liberdade e foram obrigados a se tornar escravos. Então, pessoal, os traficantes de escravos capturavam esses indivíduos e vendiam eles para as famílias ricas e para os reis. Os escravos passavam a fazer parte da família, porém, obviamente, trabalhavam mais que os outros moradores, e os descendentes dos escravos nasciam livres. Pessoal, o tráfico de escravos não era lucrativo. Ele só foi se tornar lucrativo, só foi ganhar força a partir do século XV, quando deu início o tráfico negreiro. E a partir daí, o negro passou a ser visto como uma mercadoria e até como um animal. Vamos para o mapa para a gente poder entender melhor isso? A chegada dos portugueses na África. Pessoal, nós já vimos isso na nossa primeira videoaula sobre o período pré-colonial. Então, a partir de 1460 aproximadamente, os portugueses começaram a explorar a costa africana. Eles dominaram toda aquela região. E a partir daí começaram a explorar o Brasil. Somente no século XV, quando o Brasil já era colônia de Portugal, Portugal precisava de mão de obra para trabalhar nas lavouras açucareiras, que era a principal fonte econômica do Brasil. Então, os portugueses começaram a negociar com os traficantes de escravos. E de onde vinham esses escravos? De 3 países principais: Guiné, Congo e Angola. Então, os nativos eram capturados, eram marcados e eram vendidos, enviados para os navios negreiros. Esses navios negreiros, pessoal, tinham grandes porões, onde os escravos ficavam literalmente amontoados. As condições de higiene eram péssimas. E a partir daí eles eram enviados para o continente americano. A mortalidade, pessoal, era de 70%. Então, pessoal, esses escravos, quando eles chegavam, eles eram vendidos e espalhados por todo o continente americano. Mas uma coisa que é importante lembrar, que isso não se limitou apenas ao continente americano. Muitos escravos foram levados para a Europa, para o Mediterrâneo e para o Oriente Médio. Mas o que acontecia quando esses escravos chegavam ao Brasil, por exemplo? Isso que nós vamos ver agora. A chegada do escravo ao Brasil. Quando chegavam ao Brasil, eles eram vendidos em feiras. A partir daí, alguns iriam trabalhar nas cidades, como ferreiros, sapateiros, marceneiros e comerciantes. Mas a grande maioria ia trabalhar nas lavouras açucareiras, que era a principal fonte econômica do Brasil colonial. A vida dos negros nas fazendas. Ao chegarem nas fazendas, começavam a trabalhar em todo tipo de tarefa. Trabalhavam até 18 horas por dia. Ao terminarem o trabalho no final do dia, dormiam nas senzalas, que eram grandes galpões onde eles ficavam literalmente amontoados. A alimentação e a higiene eram precárias. O capitão do mato era a figura responsável pela fiscalização do trabalho dos escravos. Quando os escravos não produzissem ou tentassem fugir, sofriam todos os tipos de castigo, como nós podemos ver nas imagens. Os fazendeiros publicavam em jornais quando os escravos fugiam e ofereciam recompensas. Os escravos que conseguiam fugir fundavam comunidades, os chamados quilombos. Um dos mais famosos foi o Quilombo dos Palmares, fundado por Zumbi dos Palmares. Pessoal, os fazendeiros tinham total controle e domínio sobre os escravos. Eles podiam vender, doar, deixar como herança, fazer qualquer coisa. Uma coisa que eu queria deixar clara é que todas essas características que eu citei acima não mudaram, permaneceram praticamente as mesmas por 3 séculos. Ela só foi mudar a partir do século XIX, quando começaram as primeiras leis abolicionistas. E vamos ver o aspecto geral da escravidão. A importação de escravos começou em 1558, durante o governo de Mendes Sá. O tráfico de escravos foi uma das atividades mais lucrativas durante quase 300 anos. As primeiras leis abolicionistas só surgiram em 1845, quando foi assinada a Lei de Bill Harbin. Pessoal, esta lei foi criada pela Inglaterra. Segundo a lei de Bill Harbin, os navios britânicos poderiam interceptar qualquer navio negreiro em alto mar e nos portos.
Mas por quê? Porque a Inglaterra era boazinha? Não, pessoal, porque um ano antes, em 1844, o Brasil criou a tarifa Alves Branco, que subiu o preço dos importados de 30% a 60%. Ou seja, todos os produtos que eram comprados da Inglaterra ficaram mais caros. Logo, eles pararam de comprar e começaram a produzir, e a economia brasileira começou a se desenvolver. A Inglaterra não ficou contente e por isso criou a Lei de Bill Amelin. Somente 5 anos depois, em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu definitivamente o tráfico negreiro. A partir daí, a pressão para pôr fim à escravidão ficou cada vez maior, porque vários países ao redor do mundo já aboliram a escravidão. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. 21 anos depois, em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre. Esta lei permitia que os escravos nascidos a partir desta data seriam livres. A Lei do Sexagenário, em 1885, permitia que os escravos maiores de 65 anos se tornassem livres. A escravidão só acabou de fato em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. E este foi mais um vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se você gostou, curtam e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque aí vocês ajudarão a gente a trazer mais conteúdo e a trazer mais conhecimento. Muito obrigado, até a próxima, valeu!